Bom dia, dono de oficina. Bom dia, dona de oficina. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast do Edu. No podcast do Edu, a gente fala para vocês, donos de oficina, as estratégias para como organizar sua oficina mecânica ou sua oficina no geral e tornar e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William Rezende, o perguntador. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service e também o criador aí do método da mecânica da mente, que tem ajudado donos de oficina a mudar resultados da sua oficina partindo do pilar principal, que é ele mesmo. E isso tem acontecido e a gente não quer parar não, meu. A gente quer atingir cada vez mais donos de oficinas para mudarem esses resultados, porque a gente está vendo muita gente sofrendo aí e a dor, né? Ela pode acontecer, né? A dor é inevitável, mas o tormento é opcional. Agora, o que é que você faz com essa dor? A gente pode transformar ela em combustível para a vitória. E a gente vai falar sobre isso aí, né, William? É isso aí. Hoje eu trouxe um pouquinho sensacionalista hoje, mas só para chamar a atenção de vocês. Mas o que a gente vai falar? Sobre o segredo, o segredo para não desanimar com a sua oficina e torná-la lucrativa. Bom, por que eu falei sensacionalista, brincar? Porque assim, gente, não existe um segredo oculto, uma poção mágica, um pulo do gato, como a gente sempre fala. Mas existem coisas que você pode fazer para não desanimar, que é o que a gente vai abordar hoje. Então, quando você toma essas ações, põe em prática isso que a gente vai falar, você vai ver como isso te ajuda a dar organização e ver o lucro. Tendo a oficina organizada, começando a ver lucro, dá esse combustível para você não desanimar com a sua oficina. Beleza? Então, Du, ó, vamos lá. Eu estava lendo aqui os relatos de alguns dos alunos da mecânica da mente. E a gente sempre aborda isso, né, para saber como que eles estão se sentindo quando entram no programa. E eu tinha uma parcela aqui de pelo menos 30% falar assim, que se sentem muito desanimados, por isso que eles não conseguem organizar sua oficina e lucrar mais. Porque o desânimo ali ó, do dia a dia, de como estão as coisas, né? Então, o que que acontece? Que você não está vendo resultado, tá ali, tá. E, né, cada vez mais o desânimo, desânimo, desânimo. Vamos. Peraí que eu me perdi aqui no Tá. Isso acontece do de oficina. Porque você não está vendo resultado. Como você começa a ver resultado? É o que eu vou pedir para o Edu explicar. Existem duas coisas principais. O resultado é o final de um plano, de um objetivo ou de uma meta. O que eu queria que você me explicasse para eles primeiro, do qual que é a diferença entre você ter uma meta e ter um objetivo, que é isso aqui vai se complementar ali mais na frente. Muito bem, William. Antes da gente falar isso daí, vale a pena lembrar, acho que uma das coisas que eu mais tenho estudado e eu gosto muito disso daí, porque trouxe um grande resultado, né? Você vai vendo que assim, o porquê que às vezes o dono de oficina ele chega no ponto do desânimo, né? Na verdade, isso daí é algo emocional. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa parte. É algo que ela, de forma sorrateira, vem e atacam as pessoas, não é só o dono de oficina, não, né? Atacam as pessoas, do qual faz o quê? Vem consumir a energia e aí o caminho que toma a pessoa que ela está desanimada, ela leva sempre para o caminho que de uma certa forma não traz ela de volta para o jogo, não traz ela de volta ali para poder dar uma sequência ali que precisa ser feito. E aí é onde acontecem as fugas. Mas o primeiro ponto que eu queria dizer, quando se fala em desânimo, é porque está sempre ligado à parte emocional. Então, se você não cuida da parte emocional, não toma um devido cuidado em relação a isso, aí sim pode levar
ao desânimo. Não vou nem contar os casos mais extremos, né? Se você for analisar, né, parece que eu não digo que comum, mas acho que do ser humano, uma hora ou outra, acontecer de você não ficar muito feliz com alguma coisa. Agora, se você utilizar isso e fazer uma pergunta, mas por que eu estou fazendo isso? É um algo que eu causei, né? Ou é um algo, de uma certa forma, né? É um fator externo que aconteceu e que me deixou, de uma certa forma, desanimado. Mas o grande fato aí, falando para dono de oficina, né? Voltando aí, trazendo esse ponto emocional, né, para o dono de oficina, o que que acontece, né? Aí, se você for ver uma série de fatores, você começa com uma empresa, né? Porque a sua oficina, mesmo que seja só você, ou você tenha 10, 15, 20 funcionários, né? Você começa uma empresa, você começou da maneira correta, você começou com as ferramentas necessárias para tocar essa empresa, mas eu não estou falando ferramenta para consertar carro. Eu estou falando as ferramentas certas, que é o quê? O conhecimento adequado para você tocar uma empresa. Não é? Porque o certo seria o quê? Até o William até falou na pergunta, né? Você ter metas e objetivos com a sua empresa. Quem é que ensinou você a respeito disso? Ninguém. Então você entra com a cara e com a coragem, entra com o dinheiro, entra comprando as ferramentas ali. Aí sim eu estou falando das ferramentas físicas, né? Para que você possa consertar o carro. Às vezes você começa ali, né, na garagem de casa, e aí o que que acontece? No andar da carruagem você vai começando a descobrir que tem uma série de fatores. E como que você controla o seu emocional para lidar com isso? Aí, quando negligencia isso, você começa a não ter resultados e aí automaticamente você vai se afundando. O que seria o correto, William? Todo dono de oficina, quando ele for começar, né, ele ter ali um plano estratégico, ele criar um plano para ele desenhar aonde ele quer levar a oficina dele, que tipo de cliente ele quer atender, né? Como ele vai fazer para prospectar cliente, não ficar só na dependência ali, né, de você, um amigo que trouxe, um cliente que trouxe o carro, ele indicar, as pessoas passarem na frente ali e ver que você trabalha, né, com carro e você, de uma certa forma aí, essas pessoas se achegarem até você. Então, assim, também quando isso não acontece, começa a atingir o lado emocional de você fazer o quê? Você fala, meu, eu imaginei que era só ter um ponto, abrir uma porta, colocar uma placa e os clientes, né, vêm para a oficina. E não funciona desse jeito, né? Então, precisa de um preparo, você precisa de ter um plano, você precisa desenvolver esse plano. Agora, quando você não tem plano, né? Você fica como um barco no mar à deriva, né? Não sabe para onde vai, e aí aonde começa a se tornar. O William falou a respeito aí de metas e objetivos, né? Então, assim, o objetivo, né? A diferença, assim, o objetivo é ao longo de um ano, vamos supor, você atingiu um faturamento, né? Você tem ali um faturamento, conseguir uma quantidade de clientes, né? Aí a gente já vai falar disso daí também. Porque é o que acontece com a maioria, né, nos donos de oficina. Então, aí o que que acontece? Você traça ali um objetivo. E em cima desse objetivo, o que que você vai fazer? Você vai fazer as metas diárias ou as metas semanais para você atingir aquele objetivo. Quando as coisas começam a ficar claro, isso daí sem dúvida nenhuma vai, ajudando e vai dando energia, vai te dando um combustível, mesmo se aparecer alguma coisa ao longo do caminho que de uma certa forma venha para desanimar, você está sempre com o seu objetivo em mente e você sabe que você precisa cumprir metas diárias, semanais, mensais para você chegar no seu objetivo. Então, meta é você vai cumprir ali, né, um passo a passo, o objetivo é você vai desenhar aonde é que você quer chegar. É a mesma coisa. Você pegar o seu carro e você falar assim: meu objetivo é chegar no Rio de Janeiro. O que que você vai ter que fazer para você chegar no Rio de Janeiro? Você vai ter que pegar ali seu carro, você vai ter que analisar primeiro se está tudo em ordem com ele,
né? Se tem combustível suficiente, se você vai ter dinheiro para pagar os pedágios e qual a rota você vai ter que trilhar para você chegar. Dá para ir para o Rio de Janeiro pegando a Castelo Branco? Não. Você vai estar totalmente meio que um sentido quase que oposto ali. Se eu pegar a Regis, vai chegar no Rio de Janeiro? Nossa, aí eu estou realmente no sentido oposto. Estou indo lá para o sul do país, mas eu preciso ir para lá. Então, isso daí, tudo isso, se você for analisar, é o que deixa muitas pessoas aí desanimadas com as suas oficinas. Elas não sabem nem ao menos para onde ir, não, William? Acho que cortou um pedacinho. Você terminou, Edu? Porque eu vi a imagem aqui meio travando. O como vai fazer se não sabe nem para onde ir, né? Então aí acaba ficando um pouco difícil, mas dá para a gente traçar uma rota aí. Sim, com certeza. Uma coisa que eu até esqueci aqui ó, na hora da pergunta, vou até aproveitar e voltar um pouquinho. A gente falou da meta, do objetivo, e tem uma outra coisa que eu lembrei, a missão. Que a missão que muitas vezes é o que realmente te move ali no fundo. O que que é a missão do tanto da oficina quanto para o dono da oficina? Tem diferença? O William, na verdade, um tá ligado no outro, né? Um acaba ligado no outro. É um trabalho bem legal esse negócio, né? De você saber qual que é a sua missão. Qual que é a missão da oficina? Qual que é a qual que é a missão da empresa? É você ter o conhecimento de saber, né, o que é que você quer fazer, qual o público que você quer atender, qual a dor, né, do cliente você quer resolver, né? É aonde a sua missão vai entrar em ação. Então, assim, você construir, né? No caso, eu achei até interessante o William ter falado isso, porque eu tenho a minha missão pessoal, né? Uma ferramenta, né, que a gente faz aí, que é para você criar a sua missão, e eu, dentro de um treinamento, eu fiz isso, né? Para você trabalhar o seu emocional, para você atingir objetivos. E ali eu fiz essa construção da minha missão. A construção dessa missão já me salvou várias vezes, né? E nós temos ali na Tagma também, de uma certa forma, a missão da empresa, né? Então ali, isso daí não é tão simples de construir. Geralmente as pessoas copiam da internet a missão, né? Visão e valores de outras empresas, copia e coloca para ela ali, e aí acaba ficando meio no vazio, você não consegue, então é algo que tem que ser construído certinho, mas a missão, ela te dá um norte muito forte também, né? Sempre que você quer ali ficar meio desanimado, é só você olhar qual que é a sua missão de vida, qual que é a missão da sua oficina, né? Se a gente fosse analisar de uma maneira simples, qual a missão de uma oficina? Você tem ideia, William? Qual seria uma missão de uma oficina? De uma maneira bem superficial. Uma missão de uma oficina, você pode ter como missão não deixar nenhum carro quebrado, posso dizer assim, né? É que eu tô, para mim, você acabou me travando um pouquinho, mas sem problema. A missão de uma oficina, garantir que nenhum carro no mundo estará quebrado. Muito bem. Aí, se a gente trouxer isso, né, um pouquinho mais reduzido, tirar do mundo e colocar o quê? Na minha cidade? Pode Né? ser. Então, isso daí já praticamente é um desenho de uma missão, né? É ser uma empresa aí, né, que cuida dos carros da maneira como realmente tem que ser cuidado, né? Isso daí já é um desenho de uma missão, né? É cuidar muito bem dos clientes através dos seus veículos automotores. Então, tem várias formas de você desenhar aí a sua missão, de você construir, né? E tudo isso dá força para quê? Para evitar que o desânimo, porque assim, querendo ou não, os vários desafios que vai aparecendo no dia a dia para afetar o emocional, ele vai acontecer sem dúvida nenhuma. Mas quando você tem ali um destino, um norte, isso daí ajuda muito. William, deixar isso de maneira clara, se às vezes você até desenhar, escrever,
né? Colocar nem que seja imagens ilustrativas, isso daí ajuda muito, né? Esse final de semana, inclusive, é até um filme que eu vou indicar para os alunos da Mecânica da Mente aí, que já estão fazendo, né? Para os alunos que fazem o individual, a gente também está complementando isso daí, que é o filme do pai das irmãs Williams, né? As jogadoras de tênis. King Meu, que Richard. filme do caramba, velho. Que negócio espetacular ali. Eu confesso, assim, que eu chorei na hora que o pai dela, porque assim, são duas irmãs, né? Uma é mais velha, a outra mais nova, e ele começa a dar uma ênfase para a mais velha, e chega lá num torneio, a mais nova fica olhando para a quadra. Aí o pai fala assim: você tá triste, né? Porque você ainda não começou a jogar e tal, não sei o que. Ela é. Aí ele profetizou na vida dela, porque ele sabia, ele sempre falava do plano que ele tinha, do plano que ele tinha, do plano que ele tinha para as duas. Aí ele falou assim para a menina, ele falou: a sua irmã, ela vai ser a número um do tênis e você vai ser a melhor de todos os tempos. Meu, aí aquilo ali bateu forte, por quê? Porque toda vez que ele levava para conhecer um técnico, para fazer um teste, para fazer um treino, não sei o quê, ele sempre falava: eu tenho um plano, eu tenho um plano, eu tenho um plano. Então, assim, o dono da oficina, ele tem que começar a criar isso na cabeça. Para quem quiser assistir esse filme, chama King Richards, né? Ele tem ali no Now, né? Na TV a cabo, não tem no Netflix, mas se fizer uma pesquisa aí na internet, vai achar. Ou quem tiver lá o HBO também tem disponível lá. Meu, espetacular. Ele do começo do filme ao final, ele fala do plano. Agora, quando você tem um plano, vai aparecer os desafios, vai aparecer as dificuldades, vai aparecer as tentações, né? Mas isso daí tudo vai ser de uma certa forma. É impressionante esse filme. E o dono da oficina, ele tem que ter isso. E assim, ao longo dos anos, a gente vem trabalhando isso também, William, né? A gente está aqui no escritório de casa, atrás da minha porta aqui, eu tenho aqui um mural da vida extraordinária, que seria mais ou menos os planos aonde eu quero. E aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Eu tenho 20, né? 20 objetivos ali para ser traçado. Desses 20 objetivos, 10 eu já consegui atingir, né? Esse mural nós fizemos já tem um bom tempo. Ali tá piso de epóxi na oficina. Então, meu, era um objetivo que a gente tinha em mente ali. E o que que fez? A gente começou a trilhar ali, né, as metas para que a gente pudesse atingir isso. Aqui tem uma quantidade de número de faturamento, né, que a gente gostaria de atingir. Esse faturamento aqui a gente já superou ele, né, em 30%. Já aumentou em 30%, tanto que a meta de faturamento já é outra já, né? Aí aqui a gente tem uma outra recepção, né? O reparo da fachada já mudada, a organização já está concluída. E o engraçado é que ali tem uma moto, e uma moto que é um desejo meu. Essa moto já passou na minha frente várias vezes, mas ainda não é o momento de eu ter essa moto, né? Por quê? Porque eu ainda tenho objetivos aí, né, com a Tagma, que aí, quando isso realmente se concretizar, aí vai ser o momento de eu conseguir comprar essa moto para poder ter tempo para desfrutar ela. Mesmo já tendo grandes resultados com a Tagma, mas o que que acontece? Ainda não é o momento. Então, por isso que eu falo, às vezes são distrações que pode aparecer no meio do caminho, que pode tentar tirar eu da rota ou, de uma certa forma, fazer com que eu venha desanimar também, porque se não tiver 100% estruturado, vai começar a acontecer algumas coisas que pode fugir do controle. Mas, né, William, não sei se faz parte das perguntas aí, né? Agora, por que que o dono da oficina ele não traça um plano? Seria uma pergunta que você faria, né? Daqui a pouquinho a gente vai explicar isso. Antes da gente explicar o porquê que não traça e como começar a traçar esse plano,
Só um adendo que você falou que eu quero compartilhar com os donos de oficina que estão acompanhando a gente aqui. Eu não sou dono de oficina, não tenho uma oficina, né, como muitos já devem saber, mas quem não conhece, eu só trabalho aqui no digital com o Eduardo. Um objetivo que eu tenho é ter um 911 amarelo. Não é azul, não é branco, é um 911 amarelo. Esse é um objetivo. Está sendo traçado porque tem um plano, perdão, e tem um plano por trás para conseguir isso. E não vou desistir enquanto eu não conseguir. Então, essa é a parte. Quando você tem um plano, se ele dá errado algumas coisas, você sabe aonde arrumar isso. Por que eu comentei disso? De um plano, se ele dá errado, você conseguir corrigir isso. Porque existem coisas que você já consegue ter os benefícios de ter o plano no curto prazo. E é isso que eu queria perguntar para você, Du. Quando a gente traça um plano, não importa qual que é o objetivo, né? Se é um negócio, se é você mandar o homem para a lua, ou se é você ter o objetivo de ter sua oficina limpa toda semana. Quais são os benefícios que você colhe no curto prazo só de você já ter traçado um plano para você não desanimar, para você conseguir ter essas coisas e te dar essa moral para não desistir? Então vamos lá, William, né? Apesar que para mim cortou um pouquinho, mas eu entendi mais ou menos. Quer ver? Quer formular de novo a pergunta? Que eu acho que não sei se foi só para mim ou se foi para todo mundo. Tá, então vamos lá. A pergunta é assim: qual que é o benefício quando você traça um plano? Quais benefícios você já consegue ter no curto prazo? Porque assim, muitas vezes a gente traça um plano para um objetivo que é algo mais longo. Só que isso aí você já começa a colher frutos no curto prazo, só de você ter feito esse plano. Quais benefícios são esses? Tá, então vamos lá, William. Quando o dono de oficina ele traça esse plano aí, o benefício que ele tem é o seguinte: o primeiro é a energia que vai acontecer dentro dele para atingir esse objetivo. Por quê? Se você pensar, vamos só voltar um pouquinho aqui quando a gente falou acerca do emocional. Começa a pensar, William, numa situação muito desagradável, numa situação muito chata, né? Vamos imaginar aí, a perda de um cliente, né? O cliente, putz, meu, você fez um serviço inadequado, prejudicou o cliente, e aí o cliente foi embora chateado com você, te xingando. E aquilo fica com você. Você fala, caramba, mano, pisei na bola com o cliente. Nossa, não sei o que e tal. E começa a alimentar esse sentimento. Você começa a alimentar esse sentimento. Se você alimentar ele cada vez mais, você vai chegar num ponto que você vai falar, velho, eu não nasci, né, para ter isso. Eu não presto. Eu não sei fazer as coisas. Eu sou um inútil. Eu sou. Então, quando você vai nutrindo isso dentro de você, a sua energia vai abaixando e você vai acreditando em coisas até que você não é. Então, assim, isso te leva para baixo, né? Então, assim, agora, se você começar a fazer o seguinte, agora começa a fazer o contrário. Você pega, você tem uma oficina simples ali, você tem um espaço, né, mais reduzido. Muita gente fala oficina pequena, né? Não, é uma oficina de um espaço reduzido até o presente momento. Meu, aí você começa a imaginar, meu, eu não quero ficar só na garagem aqui de casa ou nesse ambiente que cabe 2, 3 carros. Eu quero constituir um galpão aí que cabe 10, 15, 20 carros. E aí você começa a se imaginar, imagina a hora que eu tiver com o meu galpão pronto, né, que tá cabendo ali, aí entrando aqueles carros, a gente fazendo os serviços, né, os clientes satisfeitos. Qual é o sentimento que você tem quando você traça isso dentro de você? É um sentimento de uma alegria, de uma felicidade, e isso vai dando aquela energia para que você comece a fazer as coisas com muito mais intensidade. Você não vai ter, né, preguiça. Às vezes você vai trabalhar de sábado, domingo, no início pode acontecer isso, pode até acontecer. Até você começar a engrenar, né, de colocar o seu plano em ação. E aí depois, conforme ele for andando, que você for ajustando, não precisa você colocar essa carga doida, você vai administrando porque você, querendo ou não, está vendo os resultados.
Então, isso daí é uma coisa. O benefício maior, William, de você traçar um plano é que você vai automaticamente você vai ativar, né? Eu falo assim, é uma farmácia interior, né? Você vai ativar ali, meu, você vai ter muito mais energia porque você sabe aonde você vai querer chegar, né? Você sabe, meu, eu quero ter aquelas ferramentas, eu quero ter isso, eu quero ter tal equipamento, putz, eu quero ter tal carrinho de ferramenta, eu quero ter tal scanner e não sei o que. Mas para que isso aconteça, tem um porém, meu, eu vou ter que atender os clientes muito bem, eu vou ter que fazer tal coisa, e aquilo vai criando aquela energia e vai fazendo com que a hora que o cliente chegue, você atenda muito bem, você faça o serviço com prazer, venha alegria. Vai ter situações no meio do caminho para tentar te desanimar? Lógico que vai, porque a vida funciona desse jeito. Mas o benefício é o seguinte: você quer atingir aquele sentimento que você viu. E quando você, às vezes, começa a ter os pequenos resultados, você vai sentindo, né, uma alegria muito grande. Quando eu comecei com a Tagma ali, William, né, nos meus planos, nos meus sonhos, isso daí de uma certa forma, né, eu sabia que Deus ia abençoar de eu ter a minha oficina. Então, o que que eu comecei? Eu já comecei a traçar alguns planos. Eu falei, eu já vou começar a comprar algumas ferramentas, algumas coisas eu já vou deixar aqui. E eu ficava imaginando na minha cabeça um local assim que coubesse 2, 3 carros. E eu ficava imaginando assim, antes de dormir, depois de fazer a oração, eu ficava imaginando, meu, já pensou a hora que eu tiver minha oficina, com 3 carros, eu vou fazer isso, eu vou atender tal cliente, né? O cliente vai ficar feliz. Eu começava a imaginar aquilo, dava um gás. E quando isso daí realmente se tornou real, né, foi muito mais além do que eu imaginava, né? Eu imaginava um local de 2, 3 carros, aí, né, já veio logo a Tagma de cara lá, onde cabe ali 12 carros ali, né? Então aí o que que acontece? Eu comecei, eu falei assim, cara, tá sendo muito maior do que era. Aí eu comecei, meu, imagina a hora que isso daqui tiver tudo organizado e tal. Mas eu sabia que para eu chegar nesse ponto, eu tinha uma escalada a fazer. Essa escalada seria de cliente em cliente, eu atender com excelência, atender muito bem o cliente. Então, assim, aquele cliente ele indicar outro, e era através dos trabalhos que eu ia fazendo com os clientes, eu ia atingir o objetivo do quê? Mudar o piso da oficina, porque no começo era um piso, né? Aquelas lajota vermelha, né? Não tinha tanta condição financeira, mas aí a gente arrumou de acordo com as condições que a gente foi tirando, como lá já era uma outra oficina, a gente começava a tirar um monte de tranqueira que estava guardado pelo antigo dono lá, mas na minha cabeça sempre tinha esse negócio. Eu ficava imaginando, eu ficava do outro lado da rua olhando. Eu já pensou, a hora que a Tagma estiver pronta com a fachada bem bonita e tal, não sei o que, isso virava um combustível. Então, o benefício maior, William, é você ter esse combustível. E quando você tem esse desejo, essa paixão de transformar a sua oficina no que realmente está dentro da sua cabeça, então isso daí nada te para. Meu, vai acontecer às vezes, por exemplo, já teve períodos que caiu muito ali o movimento, que eu ficava sem cliente, um período muito ocioso, dava aquele desânimo, aquele negócio, meu, será que eu não vou conseguir o meu objetivo? Mas isso dava o combustível para eu sair correndo e tentar meio que pegar o cliente no pescoço e jogar para dentro da tarde. Por quê? Porque eu tinha um plano, eu tinha um objetivo, né? E aí tinha outros fatores que me chamavam muita atenção também, que me dava aquele gás, aquele ânimo, que era o quê? Eu olhava para minha filha, né? Eu olhava para minha esposa e eu falava, eu sempre quero dar o melhor para elas. E vai ser através da oficina. Então eu preciso continuar nesse plano, né? Lá no início, né, algumas coisas que aconteceram aí afetou a mim emocionalmente, ao ponto de eu pensar: será que eu tinha feito a tomada de decisão certa? Será que realmente, né, a estratégia de ter comprado a Tagma, realmente, será que eu tinha comprado no tempo certo a Tagma? Será que era para eu ficar ali? Será que eu não dei um passo muito grande? Já começar com um lugar que cabe 12 carros, 12, 13, 14. Será que não era para eu ter começado um pouquinho? Então, assim, uma série de dúvidas começou a surgir na cabeça, William. Meu, mas Deus é tão bom, né? Isso daqui poucas pessoas sabem. E
assim, né, a gente tinha um plano, aquele desejo, aí começou a não acontecer algumas coisas, aquela ociosidade de não ter ali os trabalhos, e eu cheguei ao ponto de cogitar de ir para um outro local. Cheguei a ter até um contrato e chave na mão. Era um local um pouco menor, aqui mais próximo de casa, né? E ali eu, né, por conta do desânimo, né, que aconteceu ali de não estar atingindo os resultados, e ali um belo dia, logo que eu estava planejando até com meu sogro vir para me ajudar com a logística de fazer a mudança, o dono do imóvel pegou e falou assim: ó, eu não vou alugar para você, devolve a chave e devolve o contrato. Eu peguei ali, fiquei meio em choque, né? Já estava meio em choque porque você estava desanimado. Peguei, entreguei o contrato para ele, fiquei na tag, eu falei, então se não é para eu sair daqui, o que será que vai acontecer? Aí um belo dia entrou uma pessoa lá e ele falou assim, ó, Deus manda dizer para você que assim, não é para você sair daqui e é para você se preparar, porque muitas coisas Deus quer fazer com você nesse local, então você corre atrás. Eu não sei se é estudar, eu não sei o que é, mas assim, é para você continuar. Putz, aquilo ali foi uma voadora nas costas para botar eu para frente de novo. Aí foi onde você começa a ter o gás e voltei a ter a energia. Comecei a fazer algumas ações que, não deram certo, mas outras deram, e aí, né, de pouco em pouco ali foi alimentando e trouxe de volta o que aquela visão que eu tinha, que estava começando a ficar meio embaçado, começando a ficar um pouco distante, né, de ter aquela oficina dos sonhos. Mas isso daí, de uma certa forma, veio. Aí foi onde a gente começa, né, andar com algumas pessoas que, te motivam, né? Começa a ter algumas pessoas que falam coisas boas para vocês, que te ajudam, né, indicando clientes, e a gente conseguiu passo a passo. Por aí não acabou os desafios, William. Continuou, né? Mas aí outros desafios vieram, e na hora que veio, a gente utilizou a estratégia certa, sempre com o plano em pé, sempre com o plano, né, muito bem claro e muito visível ali. Edu, agora para a gente começar e caminhar aqui para já explicar para os donos de oficina como traçar esse plano, Certo. por que ter, antes, só o último, né? Porque assim, olha por que é importante você ter um plano. Porque ter esse plano vai ajudar na organização, no lucro e acabar com esse desânimo. Então, por que é tão importante você ter esse plano que vai te ajudar a isso? William, o plano, né? Você começa, a gente vai falar daqui a pouco, quando você começa a trilhar o plano, você começa a ver o que é que você precisa, né? E quando você vê o que é que você precisa, você vai precisar dos clientes. O cliente é a estrutura fundamental. Que tipo, né? Como que você vai atender esse cliente? Para você poder até conseguir, vamos fazer de uma maneira aqui, por exemplo. Eu tenho que atender um determinado cliente que tem um poder aquisitivo para que pague o serviço que eu quero oferecer para ele. Agora, que tipo de serviço? Eu vou fazer mais do mesmo, né? O que é o mais do mesmo? Vou lá, o carro entrou, o cliente pediu para trocar a pastilha de freio porque acha que está ruim. Aí você vai lá, troca a pastilha de freio, passa o orçamento para ele, troca a pastilha de freio. Aí você avisa para ele que o carro está pronto, e acabou, está tudo certo, é isso aí. Vai fazendo o quê? Não. Caramba, como que eu posso melhorar isso daí? Vou atender o meu cliente. Peraí, ele quer fazer a troca de pastilha de freio, mas eu preciso ajudar ele em mais alguma coisa. Como será, né? Além da pastilha de freio, o que eu posso fazer para ele? E aí eu começo a trazer o cliente para o jogo, né? Mostrar para ele como realmente tem que ser feito, os cuidados que tem que ser tomado porque o carro dele tem ABS, né? Você fazer a limpeza ali da pinça de freio, né? Para você não sei o que, você começa de uma certa forma a mudar a cara do seu serviço, e aí você não vai cobrar aquele valor que você costuma cobrar de 30, 40 reais que a gente já viu, né? E que por sinal tem até os dias de hoje, tem pessoas cobrando esse valor, para você passar a cobrar 80, 100, 120, 180, 200 reais para você trocar uma pastilha. O que é que você tem que fazer a mais aí?
E aí, quando você começa a fazer isso, você vai e você mostra isso para o cliente começa a ver que você, né, está diferenciado, então você consegue atender ele de uma maneira diferente e você ser remunerado de forma diferente. Tudo isso vai ajudando você a construir uma autoridade de quem você é na sua oficina, como uma oficina realmente bem estruturada, para que as pessoas possam valorizar o seu serviço e aí sim, com os recursos necessários, com a margem de lucratividade muito boa, você conseguir melhorar em comprar ferramentas, em fazer treinamentos, em entrar para a mecânica da mente, para que você possa continuar cada vez mais melhorando e atendendo melhor o seu cliente. Você começando a atender clientes, né? Por exemplo, a gente já chegou ao ponto aí de, né, quando eu falo para algumas pessoas que às vezes para trocar pastilha de freio na Tagma, né, em torno de 200, 220 no carro mais simples, ela falou, meu, você tá maluco? Aí eu falei, quem tá maluco é você que não atende seu cliente direito. O meu tá altamente satisfeito, né, pelo serviço que nós prestamos. Então, assim, é tirar todo aquele embaraço da cabeça, deixar o emocional ruim de lado e se alimentar do emocional aí. Uma das coisas também, William, né, que ajuda é você, meu, hoje você tem ali no YouTube, né, aquelas mensagens motivacionais, meu, aquilo ali ajuda você a colocar, né, o gás certo dentro de você para você cumprir as suas metas dia após dia aí, para atingir os seus objetivos. Então, assim, quando você tem esse plano, você traça, você sempre faz um algo diferente, que aí automaticamente a margem de lucro é muito melhor. Agora, quando você faz por fazer, você vai cobrar o que os outros cobram, vai viver às vezes o que os outros vivem e vai viver a tristeza que os outros donos de oficinas vivem. Mas existe um grupo de donos de oficinas que são altamente satisfeitos com as suas empresas. Então você tem que começar a andar com esse tipo de pessoas, né? Tem que entrar para o grupo da mecânica da mente para que você possa ter uma energia diferente aí, né? E fazer como muitos donos de oficina que mesmo ali pensando em desistir ou desanimado, entrou para a mecânica da mente, conseguiu um combustível diferente para atingir aí os objetivos e reacender, né? Reanimar ou trazer de volta alguns sonhos, né, William, que eles tinham e que já tinha meio que colocado na gaveta e fechado, volta a abrir a gaveta de novo e acender de novo a chama da vontade de realizar os sonhos. Alunos que estavam aí desistindo de tudo, hoje podem dar qualidade de vida para a família, estão comprando uma coisa que vocês gostam tanto, ferramenta de marca lá da Loduz, Da Beta, da da Beta, Kingtone. isso aí. Então o pessoal tá falando, parece que eu chamei aí. Olha o Edu aí, você é Olha, bem-vindo. Mas, Edu, então vamos lá. Vamos falar para aqui, até para aquele amigo dono de oficina que estava aqui acompanhando a gente, não sei se ele ainda está aí. Cadê? Deixa eu só pegar o nome dele aqui. Cadê? A oficina Connect Car. Não sei qual que é o nome dele, mas a oficina Connect Car. Ele perguntou, e tá, e como que a gente não. E quem já começou errado, como resolver, como recuperar esse lado emocional? Vamos lá. Aí, pronto, certo. Como começar a montar esse plano para reverter isso, e você poder dar qualidade de vida para sua família, poder ter tempo para você comprar as ferramentas, poder estar motivado para entrar na mecânica da mente para dar o próximo salto na sua oficina. Como começa a montar esse plano, Du? tá, então vamos lá. Né, acho que o primeiro passo é escolher um dia, William, para você parar, sentar dentro da sua oficina com ela fechada e você falar assim, meu, tudo bem, até agora eu ainda não fiz o que precisava ser feito. Então, o que que é agora? Né, eu tenho que mudar a minha mente para saber que eu não sou uma pessoa, somente um mecânico que arruma carro, não. Você tem que começar a colocar na sua cabeça que você é um dono de uma empresa. E quem é dono de empresa tem que pensar como empresário. E como o empresário pensa? Né, em fazer o que precisa ser feito, né? É dizer não para aquilo, né, que você acha que, tipo, por exemplo, dizer não para o desânimo, já seria o primeiro ponto aí. E sim para você, ó, é a Juliana da Connect Car.
Então vamos lá, Juliana. Você vai ter que parar aí junto, provavelmente, não sei se é da família ou é do seu marido, da sua oficina, é você sentar com ele e você falar assim, meu, tudo bem, agora a gente tem que começar a agir como dono de empresa. E você pegar um papel, pode ser uma cartolina, e você colocar o nome da oficina ali no centro, fazer um quadradinho e você falar o que é que a gente precisa fazer, né, para organizar e ver realmente o que a oficina precisa. Você vai sentar, vai colocar ali. Eu costumo fazer muita coisa no mapa mental, no iPad. Né? Coloco ali a situação no centro, então coloca a oficina no centro e você vai criando as ramificações. Eu preciso organizar aqui a parte administrativa, não temos o controle. Aí ali você coloca controle financeiro. Meu, eu não entendo de controle financeiro. Qual que é? Como eu faço para solucionar isso? Aí você cria mais uma ramificação, procurar pessoas que entendem da parte financeira. E ali você começar a trilhar quais são essas pessoas, quais são, né, as empresas que podem estar fazendo isso. Então, uma delas você já pode colocar lá, mecânica da mente. Né? Outra, você pode procurar uma instituição aí, um Sebrae, para te ajudar nisso. Né? Então, aí outro ponto que você vai fazer, o que eu preciso? A oficina sempre precisa receber muito bem os clientes, atender os clientes. Então, eu vou precisar de clientes ou melhorar, né, o meu atendimento ao cliente. Então, você puxa mais uma ramificação e coloca lá, cliente. Né? O que eu tenho que fazer para melhorar o atendimento ao cliente? Como eu posso fazer para trazer mais clientes? O que é que eu posso entregar mais para o meu cliente para que ele fique satisfeito? Né? E ali... Opa, peraí, William, rapidinho. Deixa eu só pegar aqui o cabo do MacBook aqui, que vai... Senão o pessoal aqui do YouTube não vai conseguir assistir, peraí. Deixa eu puxar um pouco aqui. Aí, agora foi. Quase que o negócio aqui desliga. Então, William, começando a fazer esse plano de ação, esse de uma certa forma um rabisco e você começar a desenhar. Lembre-se que depois da empresa, o cliente é o ponto mais importante, é o fundamento principal. Porque se você não atender os clientes, não atender bem ou não de uma certa forma, né, fazer a sua missão de empresa não tiver ligado com o seu cliente, você já vai entender, né, que é uma missão que de uma certa forma vai ficar meio vazia. Né? Por quê? Porque toda empresa ela vem ou para gerar um prazer ou para solucionar uma dor. A oficina ela vem para quê? Para gerar prazer ou para solucionar dor? Ela vem para solucionar dor. A dor de um cliente que tem um carro quebrado. Né? Ah, mas é só de carro quebrado que a gente soluciona a dor de cliente? Não. Quando o cliente, o carro dele está em ordem e ele quer manter o carro em ordem, para o cliente é uma dor. Por quê? Porque ele quer levar num local que cuide do carro de maneira correta para que ele se mantenha seguro da mesma maneira que ele está. Então, ele leva o carro para fazer o que precisa ser feito das revisões, porque ele não quer ter essa dor de achar que a qualquer momento o carro dele pode quebrar. Ele vai ter ali um sentimento de que quando ele leva para arrumar, né, mantendo o carro em dia, as chances dele ficar na mão são muito menores. Então, ele não vai ter essa dor. Então, a oficina está ali para tratar uma dor de clientes. Então, isso daqui é uma dica valiosíssima. William, você olha para o cliente de maneira diferente quando você descobre isso. Então, a sua oficina está ali para solucionar uma dor, né, de pessoas ou de uma vila, de uma região, de uma cidade, né? E ali todo cliente que vem, você sempre vai ver que ele vai vir com uma dor e você está ali para solucionar essa dor dele. Então, quando você trabalha para você, né, mudar isso daí de uma maneira totalmente diferente, você começa a cativar o cliente para valorizar aquilo. Por quê? Porque você se importa com ele, né? Se importar é diferente de se preocupar. Então, quando você se importa com o cliente, então isso foi um fator muito forte, William,
que ajudou no início da Tagma ali. Por quê? Porque eu sabia assim, para a Tagma poder andar, eu precisava de cliente. Então, cada cliente que entrava na Tagma, eu tinha que fazer dele assim, atender ele muito bem, sabe? Fazer algo totalmente ali, uma experiência bacana daquele cliente. Para quê? Para que ele pudesse, de uma certa forma, indicar outras pessoas. Então, ali na hora que chegava, eu sempre fiz um atendimento muito legal, de dar uma atenção muito bacana para o cliente, de ser muito transparente, de mandar as fotos, de fazer um relatório legal. Então, isso daí, de uma certa forma, foi criando. Mas eu não podia fazer isso só com um cliente ou dois, não. Eu tinha que criar um padrão de atendimento para atender a todos, do carro mais simples ao carrão, né? Então, tudo isso você vai desenhando aí, Juliana, né? Vai criando isso. Então, assim, eu preciso organizar o espaço físico da minha oficina. Você vai pegar lá e você vai colocar lá, espaço físico da oficina. Quando você vê tudo isso desenhado e você vai começando a criar o plano de ação para executar isso daí, eu vou até ver se eu consigo abrir um, um mapa mental. Quando você começa a ver aquilo, você fala, meu, tem muita coisa para fazer, mas eu vou conseguir fazer. E você escolhe ali, desses tópicos que você escolher para colocar em ação, né? Aí o que vai acontecer? Você vai começar a ver prazos, o que é que você vai precisar. Vai precisar financeiramente de alguma coisa e tal, e ali você começa a trilhar e colocar data para que aquilo aconteça. E quando você começa a organizar um setor, você vai ver o poder que existe dentro de você, né? Então, dentro de você, quer ver? Ó, deixa eu abrir um aqui. Que esse daqui foi muito legal. Aqui, ó. Reforma do piso da Tagma. Só ampliar um pouco aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar alguma coisa. Tá vendo aqui o azulzinho no meio e tem as ramificações aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui no YouTube aqui. Então, isso daqui foi uma reforma que nós fizemos ali em 2021. 2020 para 2021. Que a gente fez uma reforma ali na Tagma. Então, eu coloquei assim no centro, reforma da Tagma. O que vai ser feito? Aí vai ser colocar o piso epóxi, né? Que era um daqueles planos que nós tínhamos, colocar o piso epóxi e fazer a reforma ali da recepção. Aí o que vai precisar? Vou precisar de empresas que fazem esse serviço de epóxi. Então eu coloquei aqui, fazer cotação. E ali eu fui desenhando todos os pontos necessários para que isso. E eu estipulei um tempo. Eu comecei mais ou menos em julho de 2020. Não, julho de 2021 para ser feito no final do ano. Então, dentro desse período, eu já comecei a correr atrás das pessoas, comecei a fazer cotação de material. A Roberta começou a desenhar como ela queria que fosse, né? A recepção, ela queria que fosse com cimento queimado no fundo, né? Ia fazer mais uma textura, ia colocar determinado piso. Ali a gente começou a fazer o passo a passo. Então, a cada semana a gente colocava alguma coisa em ação. Quando a gente foi ver, a gente já tinha tudo pronto desse plano, já tinha a pessoa que ia fazer e a gente já estipulou que ia ser fechar a Tagma ali no dia 17 de dezembro de 2021 e ficar ali até o dia 1º de janeiro de 2022. 1º de janeiro de 2022, ali para a gente ia dar férias para os funcionários e dentro desse período a gente ia traçar esse plano para organizar. A gente ficou numa energia tão louca para fazer isso daí e as coisas foram dando certo tudo certinho. Por quê? Porque você vai planejando, né? A gente contou com 3 empresas. A empresa que eu escolhi para fazer o piso, e eu estava esquecendo de um tópico muito importante, pesquisar sobre essa empresa. Na hora que eu comecei a pesquisar, eu vi que essa empresa tinha um problema
E eu consegui encontrar uma pessoa que fez. Quando essa pessoa, eu entrei em contato com ela, ela falou: meu, o trabalho dela não ficou legal. Então, assim, eu fiz com outra pessoa. Eu falei: me dá o contato dessa outra pessoa. Ele me passou o contato, que foi a pessoa que acabou fazendo. Então, quando você tem ali um plano de ação ali, né, você vê que até nisso Deus foi muito bom. Eu precisei, né, correr atrás para saber se essa empresa realmente era boa. Quem sabe aí eu não ia estar muito decepcionado hoje se eu tivesse feito com essa empresa. Graças a Deus a gente fez o plano de ação correto para correr atrás ali e ver que a empresa não era boa, e eu já recebi uma outra indicação de quem foi que fez e eu fiquei muito satisfeito. Então, assim, e o plano, William, ele deu certo do começo ao fim ali, do dia 16 ou 17, terminou no dia 29 para o dia 30. A gente conseguiu ali ainda fazer uma limpeza, organização. Quando os colaboradores voltaram, a Tagma já estava prontinha, com a cara nova para 2022 já entrar todo vapor. Então, assim, isso daí, de uma certa forma, né, como a Juliana fez a pergunta, é sentar e colocar no papel o estado atual que está a oficina, o que é que precisa organizar e desenhar aonde é que vocês querem chegar. Não precisa colocar uma meta tão longa assim, né? Mas, coloca ali, faz um desenho, um traçado de 1 ano. Em 1 ano eu quero organizar tanto a parte administrativa quanto a parte de pátio, né? Eu quero melhorar aqui a questão dos clientes, né? Então começa, lê o livro, A Única Coisa. Esse livro, A Única Coisa, ele é muito legal, ele ajuda muito a você escolher e fazer um plano, né, estratégico para aplicar. Chama A Única Coisa. Então vai ensinar bastante. E tem outras coisas também, né? Acho que o outro ponto também, né, para a Juliana, é entrar para a próxima turma da Mecânica da Mente, que vai ser só ano que vem, né? Isso daí simplesmente é um fator que ajuda muito aí para você, porque você vai estar com as pessoas certas, né, no lugar certo, com o conteúdo certo, né? Porque o conteúdo ali da Mecânica da Mente, a gente fala um pouco sobre isso daí, né? E é bem bacana, né? A gente já fez um plano de ação com várias oficinas aí que estão aplicando e graças a Deus está dando resultado. E aí você, por exemplo, se tiver alguma coisa que venha atrapalhar, por exemplo, né? Tem até um amigo nosso aqui que é aluno. Ele pegou e fez uma pergunta para mim ontem à noite, né, a respeito de uma oportunidade que apareceu. E ali a gente já vai, né, já traçou um plano de ação rápido. Faz uma reunião, conversa para entender quais são os propósitos, não sei o que e tal, porque é uma oportunidade muito boa, mas ali ele precisa ter uma conversa, precisa saber direitinho quais são os intuitos. Você faz a anotação para você poder fazer um plano de ação aí, certo? Eu espero poder ter ajudado aí a Juliana a esclarecer um pouco e aos demais amigos aí também, né? Isso aí. Nu, só para a gente finalizar, então, a frase do podcast. A frase. Eu tava pensando em uma aqui, mas eu acho que é assim, ó. Tem que entender assim. Se você não tem um plano, na verdade você tem. Porque você, sem perceber, você escolheu não ter plano, né? Então, até não ter plano é você fazer um plano, sabia, William? Do céu, eu tava pensando nisso. Até Eu não juro ter, pra você que eu tava pensando nisso. até não ter plano, você fez um plano. Só que de forma inconsciente. Por quê? Porque você não vai se organizar para nada, né? Agora, já que se você escolheu não ter esse plano, que tal escolher ter um plano, né? Então, assim, é traçar um plano, William. É assim, é alimentar na sua cabeça aí, ter um objetivo, sonhar com ele, ter um desejo ardente para alcançar esse objetivo e você vai ver que as portas vão se abrindo, né? Eu costumo falar muito para o pessoal da Mecânica da Mente assim, tem uma frase, né, que o pessoal fala assim, que quando você se mexe ou se move, né, para fazer as coisas, o universo trabalha ao seu favor. Eu já tenho uma maneira diferente, né? Quando você se mexe, quando você busca fazer, né? Quando você traça um plano para aplicar, Deus trabalha ao seu favor, né? Ele vai abrindo as portas, a saber que é Deus que coloca isso no seu coração, né? Foi Deus que colocou no seu coração de você abrir uma oficina.
né? Mas assim, você tem que entender quais são os reais motivos de você ter uma oficina, de você ter uma empresa, certo, William? Então acho que fica essa daí, quando você faz um plano e se move, né? Deus trabalha a seu favor. Isso aí. Du, quero só agradecer por mais um episódio aí do podcast de hoje. Terça-feira, feriado, e nós estamos o quê? Na nossa missão de trazer conteúdo para os donos de oficina. Exatamente, isso daí, né, querendo ou não, a gente começa a lembrar o quanto é isso é importante, né? Porque às vezes se a gente deixa de cumprir nossa missão, por exemplo, hoje, talvez a gente deixaria de trazer uma informação muito importante para Juliana, ou para o Fabiano, ou para outros donos de oficina aí, que de uma certa forma pode trazer uma clareza para mudar um pouco, né, o rumo aí, né, da história da sua oficina, né? É isso aí. E você, dona de oficina, que está aí, está interessado em saber algum assunto específico, manda aqui nos comentários, manda no inbox do Eduardo também, qualquer coisa, que a gente vai preparando esse conteúdo para vocês aí, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que nesse feriado aí pôde acordar aí, acompanhar a gente. E é isso, a gente se vê na quinta-feira, às 7h15 da manhã. É isso daí, só agradecer aí, agradecer a Deus por mais um dia, né? Muitos aí talvez vai partir para um descanso, vai aí para uma recreação com a família, mas muitos também aí vai fazer a sua parte aí de patriota, né? Porque a gente não vive um momento muito bom. Então vamos lá, vamos partir aí, que é mais um dia que Deus quer abençoar grandiosamente aí as nossas vidas, certo? Muito obrigado, Deus abençoe, ótimo dia para vocês e até